Olá, estamos de volta aqui com o programa Pontuando e nós vamos trabalhar ainda a ideia de reconhecimento social. No primeiro programa sobre esse tema, nós falamos de conceitos básicos e aprofundamos um pouco a questão de como que você é reconhecido socialmente, né? E agora a gente vai trabalhar uma análise multidisciplinar também, mas nós vamos ver umas posições menos sociológicas e um pouco mais psicológicas, na mesma dimensão do problema. Então, num quadro teórico, nós vamos ver as dimensões de reconhecimento, a virada da performance do indivíduo, o que ele faz, o que ele produz, que já didaticamente vimos no outro programa, o projeto que o sujeito se traduz, que é a medição permanente de si nos vários formatos de medição, digital e não digital, o poder das reputações invisíveis, aqueles que estão trabalhando dentro das bolhas e que são invisíveis para outras bolhas, e o principal, que é aquele aspecto dolorido de você não conseguir ter expressão. Mas isso não tanto no mundo do trabalho, mas no mundo da pessoalidade, de você ocupar um espaço social, que para alguns, hoje em dia, como projeto, é muito importante. E, em outras palavras, a gente vai falar mais no sentido do pertencimento. Então, aqui nós estamos falando do reconhecimento social no formato do pertencimento e menos da performance. Muito bem, então, como que você é reconhecido socialmente? É a mesma pergunta que nós fizemos no programa de ontem. Essa pergunta, aparentemente simples, tornou-se uma questão muito complexa e dolorosa nos momentos atuais da nossa vida. Em um mundo onde as tradições perderam força, as comunidades estáveis se fragmentaram, as identidades se tornaram fluidas, o reconhecimento emergiu como uma necessidade psicológica fundamental e, simultaneamente, como uma batalha social. E você vê que, talvez eu possa considerar, eu não sou versado em tantas histórias de tantas civilizações, mas eu creio que do século XVIII para cá, talvez XVII, XVIII, culminando no XIX, XX, agora no XXI, nós vivemos muito em sociedades urbanas principalmente, e algumas pessoas conseguiram se projetar midiaticamente de alguma forma, ainda que as mídias de outras épocas eram de outros formatos. Mas existiam mídias, ou seja, maneiras de você ser reconhecido socialmente como alguma forma em que você se traduzia, falado, grafado em algum lugar, depois fotografado, depois filmado e depois em vídeos, propriamente dito, em TVs e depois na internet, né? Digitalmente. Então, a gente conseguiu se traduzir assim. Antes eu não sei como é que era, mas assim, se eu estiver cometendo algum pecado histórico aqui, me perdoem, mas parece que a coisa é mais ou menos isso que eu falei. Bom, então nós vivemos uma transformação profunda nos critérios que definem o valor de uma pessoa. Atravessando culturas, nós atravessamos fronteiras, atravessamos épocas, e com poucas exceções, o reconhecimento social passou a ser medido prioritariamente pelo que o indivíduo faz, pelo que ele produz, pelo lugar que ele ocupa em hierarquias visíveis de desempenho. É como eu falei, historicamente eu não sei como era antes, mas hoje em dia, no seio de uma sociedade que se vê e que vê um e outro indivíduo, você passou a ser reconhecido prioritariamente pelo que você faz, produz e o lugar que você ocupa dentro de hierarquias visíveis de desempenho. Dessa nova ordem, claro que há uns anos atrás, desempenho era uma coisa e atualmente desempenho é um pouco mais outra.
mas não mudou muito. Vejamos, nesta nova ordem, ser reconhecido não é mais um direito associado à dignidade inerente humanamente falando, mas uma conquista temporária que precisa ser constantemente revalidada. Eu acho que esse é o problema, a revalidação. Essa pesquisa, então, examina o fenômeno do reconhecimento social na modernidade a partir de algumas disciplinas: a filosofia, a sociologia, a psicologia social, a economia comportamental e os estudos da comunicação. No programa de ontem, nós ficamos no entorno da economia, sociologia e hoje nós vamos expandir mais para a filosofia, mais para a psicologia social, mais para os estudos de comunicação. Muito bem. E com isso a gente vai tentar oferecer um panorama abrangente. É claro que não será tão abrangente, porque esse programa aqui é superficial, eu estou falando de alguns conceitos, eu não estou dando infinitos exemplos, nem elegendo sociedades. Então não é um livro, né? Não é um estudo denso. Mas tem um panorama abrangente, ainda que superficial. O que seria o quadro teórico? Quais seriam as dimensões de reconhecimento? Bom, em princípio, nós vamos partir de 3. Para compreender que somos reconhecidos hoje, é necessário partir da teoria que se tornou referência obrigatória nos estudos sobre o tema, que é a teoria do reconhecimento do filósofo alemão Axel Honneth. Eu imagino que seja Axel Honneth. Segundo Honneth, as sociedades modernas instauraram uma ordem do reconhecimento, que define o tipo de sociedade que nós somos e que vem a justificar as práticas e as instituições básicas. Então, quais seriam essas esferas? Por exemplo, amor. Né? Honneth distingue amor, direito e solidariedade. 3 formas fundamentais de reconhecimento, cada uma delas com sua função específica, constituindo a identidade do caboclo. Né? Então, agora bem, Honneth falou. Amor, dedicação emocional. A base social seria família, amizade. E a contribuição para o eu, para o self, autoconfiança e segurança básica. Então, se você é amado, existe uma dedicação emocional que você troca com indivíduos. Em geral, isso seriam famílias, amizades. Família inclui mulher, mãe, pai, filho e tal. E isso aí te daria um retorno de autoconfiança. Seria a segurança básica. Se você tem uma família, se as pessoas te reconhecem, te amam, gostam de você. Ninguém te expulsa de casa. Ou ninguém te trabalha como se você não existisse lá dentro. O direito. O direito é uma forma de reconhecimento que é o respeito cognitivo. Alguém percebe você e te respeita suas opiniões e tal, papo. Base social. Isso é uma ordem jurídica. Contribuição para o self. Você ganha uma dignidade universal e, portanto, você se respeita. É o autorrespeito. E a solidariedade, que seria o dos 3, né? Amor, direito. O terceiro seria a solidariedade, que você estaria dentro daquilo que a gente poderia falar de estima social. Onde estaria a base disso? Comunidade de valores de uma sociedade, né? Base social. E como é que isso contribui para você? Sentimento de valor, autoestima. Então, o amor é autoconfiança, o direito é autorrespeito, solidariedade é autoestima. Né? O amor da família e das amizades, o direito é uma ordem jurídica, né? E solidariedade é a comunidade de valores de uma sociedade. E reconhecimento do amor seria dedicação emocional, direito respeito cognitivo, de alguém te perceber e ter um respeito por você baseado em leis, é uma ordem jurídica. E a solidariedade seria uma estima social, que as pessoas te estimariam pelo seu significado, que você é humano, que você pertence a uma classe de pessoas que faz isso e aquilo. Tá? No contexto da estima social, a que mais nos interessa aqui, porque nós estamos falando de reconhecimento, o valor dos indivíduos é medido pelo grau que parecem capazes de contribuir para a realização dos objetivos sociais. Então nós estamos falando de comunidade. Né? Nas sociedades modernas, esses objetivos estão conectados à ideia aparentemente neutra de realização. Aparentemente neutra. Na prática, os critérios dessa realização são permanentemente contestados. Né?
você pode, de repente, ver suspensas ou neutralizadas as suas realizações, porque opções que você fizer caíram em desuso por algum motivo, modificaram, né? E a gente está vendo algumas transformações na nossa sociedade. Algumas transformações são até aparentemente involutivas. Como assim? É porque a nossa sociedade tinha uma maneira de ser mais relaxada, tomava menos conta da vida das pessoas, tinha menos dogmas, e hoje em dia a gente está notando que tem uns grupamentos que colocam certas crenças acima de tudo e gera dogmas, então você passa a ser errado de acordo com um ponto de vista que há 20, 30 anos atrás ninguém falava sobre aquilo, e que não é necessariamente errado nem certo. Bom, então algumas coisas você deixa de ser reconhecido, por exemplo, nesse sentido. Reconhecimento como fenômeno multidimensional. A obra recente de Michelle Lamont, que é uma socióloga de Harvard e uma das vozes mais influentes nos estudos contemporâneos sobre o reconhecimento social, ela amplia significativamente esse quadro. Lamont investiga como diferentes sociedades avaliam o valor social das pessoas, considerando não apenas o desempenho econômico, mas também dimensões morais, dimensões culturais, dimensões existenciais. É um pouco parecido com o que nós vimos no programa de ontem sobre reconhecimento social, mas ele é um pouco mais subjetivo, né? O seu projeto atual, Recognition, eu tenho a impressão que, apesar do nome dela ser francês, esse projeto aqui deve ser Recognition Globally, deve ser em inglês, né? Examina 3 formas distintas de reconhecimento em contextos de incerteza. O reconhecimento político para jovens das classes trabalhadoras, por exemplo, Estados Unidos e Reino Unido, reconhecimento ambiental para grupos indígenas da Micronésia e Canadá, reconhecimento no trabalho para criadores de tecnologia na indústria global de videogames. Olha bem, ela está fazendo estudos contemporâneos aqui e analisando dentro de contextos de incerteza. Interessante isso. Essa abordagem comparativa revela que, embora exista uma tendência global à mensuração performática, as formas concretas de reconhecimento ainda são profundamente moldadas por contextos culturais, raciais e nacionais. Você vê onde é que ela foi buscar isso aqui, né? O reconhecimento político para jovens da classe trabalhadora nos Estados Unidos e Reino Unido, reconhecimento ambiental para grupos indígenas na Micronésia e no Canadá, né, que são grupamentos indígenas que existem lá, reconhecimento no trabalho para criadores de tecnologia na indústria global de videogames, não é de uma coisa geral. Ela pegou aqui, eu vou chamar até de tribos, né? São núcleos diferenciados. Então, essa abordagem comparativa, existe uma tendência global de mensuração performática, mas a forma concreta de reconhecimento ainda pode ser profundamente moldada por contextos culturais, no caso aqui que ela citou, cultural, racial e nacional. Bom, a virada performática, você é o que você produz. Status, de herança à conquista. Da herança à conquista. A distinção clássica da sociologia entre status atribuído e status adquirido ilumina a transformação em curso. Nas sociedades pré-modernas, né, então nós já estamos falando de história, o reconhecimento derivava predominantemente de características herdadas. Linhagem, casta, gênero e etnia. Era muito difícil você se apresentar como um cidadão na sociedade, se não era muito visível. Então, para você ter algum tipo de visibilidade, eram características herdadas. Linhagem, casta, em alguns casos, gênero, se você era uma mulher e tal, etnia, se você era branco, se era isso ou aquilo, né? Linhagem, se você tinha algum procedimento de alguma família, ou se você tinha algum título nobiliário e tal. O que você era determinava quem você poderia ser naquelas sociedades. Isso na época pré-moderna, né? Antes dos séculos aí que eu citei atrás aí. Nas sociedades modernas, que foi a que eu citei historicamente para cá, a ideologia meritocrática deslocou de eixo. Você é reconhecido pelo que você vem conquistando. Então a sua conquista é o que transparece na sociedade. E depende de mídia, obviamente. Mas você se torna mais visível porque essas sociedades são mais aglomeradas em alguns centros urbanos.
Ocupação profissional, credenciais educacionais, realizações mensuráveis tornaram-se o principal determinante do seu status social. O Max Weber já identificara, no início do século XX, que o status, que seria a honra social, operava ao lado da classe, que é a questão econômica, e do partido, a questão do poder em relação, né, ao poder, como dimensões futuras, ou fundamentais, de estratificação. Mas o status moderno passou a depender cada vez mais de estilos de vida e conquistas individuais. Então o Weber já tinha identificado a honra social como a questão econômica de classe, a questão de poder, ou seja, partido. Isso aí já tinha a ver com a dimensão fundamental da estratificação. Modernamente, o estilo de vida e as conquistas individuais passaram a agregar a essa questão da classe econômica e do partido, do poder. A economia do reconhecimento no trabalho. Então, nessa evolução, pesquisas empíricas demonstram o poder do reconhecimento como ferramenta de produtividade. Um experimento no campo produzido pelo Instituto de Economia do Trabalho, IZEA, com mais de 300 participantes, revelou que gestos simples de reconhecimento, como cartões de agradecimentos inesperados, aumentaram a produtividade em menos de 5%, quer dizer, você foi reconhecido. Então você produz mais. Os resultados são ainda mais interessantes quando se analisa quem mais responde ao reconhecimento. Os trabalhadores não reconhecidos aumentaram seu desempenho em mais de 10%. Trabalhadores reconhecidos elevaram o seu esforço a apenas 3,3%. Então os resultados são interessantes. Olha bem, o estudo era 300 participantes, né? Cartões de agradecimentos inesperados. Aumentava a produtividade em média 5%. Mas os resultados são mais interessantes quando se analisa quem mais responde ao reconhecimento. Trabalhadores não reconhecidos aumentaram o seu desempenho em 10%. Os reconhecidos elevaram seu esforço em 3,3%. Os autores interpretaram então o fenômeno à luz de dois mecanismos. Desejo de conformidade. Ao descobrir que não pertence ao grupo dos melhores, o não reconhecido esforça-se para adequar a norma do grupo. Né? Reciprocidade. O reconhecimento sente-se compelido a retribuir a estima recebida. Né? Então, os trabalhadores reconhecidos, eles retribuíam por estima, né? Por estima que receberam. E isso não era um percentual muito alto. Já aqueles que não eram reconhecidos, e que foram reconhecidos naquele momento, ao descobrir que não pertenciam aos grupos dos melhores, o não reconhecido vem esforçar-se exatamente para adequar. Então, por isso ele aumentou o desempenho. Né? Me parece que essa é a conclusão que ele chegou aqui. Né? A economia do reconhecimento. Muito bem. Quando o reconhecimento produz alívio moral? É um título. A psicologia social experimental revela, no entanto, uma das faces mais ambíguas do reconhecimento. Estudos baseados na teoria da autocompletude simbólica demonstram que o reconhecimento público de uma ação pró-social pode, paradoxalmente, reduzir a disposição para novas ações solidárias. Olha bem, em 2 experimentos laboratoriais, pesquisadores alemães mostraram que participantes que tiveram um ato pró-social socialmente reconhecido ajudaram menos em seguida, média de 6,7 matrizes resolvidas. Participantes cujo ato pró-social não foi reconhecido ajudaram significativamente mais, média de 11,3 matrizes. Engraçado que, outra vez, se deu uma coisa paradoxal, e a anterior já tinha sido também. A explicação é: o reconhecimento público funciona como um símbolo de completitude ou completude. O indivíduo sente que já demonstrou sua moralidade e, portanto, pode se dar ao luxo de não agir pró-socialmente em seguida. Né? Agora, sem reconhecimento, a identidade moral permanece incompleta, exigindo novas demonstrações. Então, os que não têm sido regularmente reconhecidos buscam isso. Aquele que já é socialmente reconhecido
descansa. É como se você dissesse assim, se você ficar dando muita moral pro cara, ele relaxa. Você tem que deixar ele ficar sem saber o que está acontecendo, para ele correr atrás. Então esse achado é crucial. Sugere que, na economia do reconhecimento contemporâneo, ser visto pode ser tão importante quanto fazer. E, em vez disso, o fazer torna-se menos urgente. Vou repetir. Esse achado é crucial. Ele sugere que, na economia do reconhecimento contemporâneo, ser visto pode não ser tão importante quanto fazer. Né? Você tem mais é que fazer. E, uma vez visto, o fazer deixa de ser uma coisa urgente, porque você já foi visto. Olha que coisa interessante. O sujeito como projeta a medição permanente de si. O eu em obras, que é um pouco do que nós falamos no outro programa. Na modernidade tardia, o indivíduo não apenas se compara ao outro, ele tem métrica, ele se mede. A métrica tornou-se uma linguagem universal de valor. Currículos, pontuações, rankings, seguidores, likes, índices de impacto, avaliações de desempenho, todos são instrumentos de uma gigantesca operação de mensuração do valor humano. O mais interessante é que você, o tempo todo nas escolas, nas educações formais e informais, o tempo todo você ensina as pessoas a competirem. Então, não é estranho dizer que se você está competindo e é visto e isso é reconhecido, que você relaxa porque você já foi visto. Agora, se você não foi visto ainda, então você tem que fazer para poder ser visto. É porque nós estamos sempre competindo com alguma coisa. Tá? Isso aí já é um parecer meu. Ok? Vamos continuar aqui com a leitura. A métrica tornou-se a linguagem universal do valor. Currículos, pontuações, rankings, seguidores, likes, índices de impacto, avaliações de desempenho, todos são instrumentos de uma gigantesca operação de mensuração do valor humano. Então o sujeito contemporâneo ele é convocado a perceber a si mesmo como um projeto permanente. Ele não descansa. É um cara estressado. Não basta ser. É preciso estar em constante aperfeiçoamento, atualização e otimização. Me faz até lembrar uma frase que tem que agora eu não estou lembrando o contexto, mas diz assim, não basta ser honesta, tem que parecer honesta a respeito, acho que da mulher do rei, uma coisa assim. Eu não sei se estou falando bobagem, mas eu sei que existe essa terminologia. Não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, né? De repente ela pode até não ser, mas ela tem que parecer. Então, não basta ser. É o que ele está falando aqui. É preciso estar em constante aperfeiçoamento, atualizando a otimização. E o que é melhor, mostrando o que está acontecendo. Né? Porque se você já viu, bom, então eu posso relaxar quanto a ser. A pergunta, então, quem sou eu, cede lugar ao que eu posso me tornar. E a resposta é sempre provisória, sempre insuficiente, porque os paradigmas podem mudar de avaliação, que eu estou dizendo. E sendo assim, você perde o reconhecimento, você passa à obscuridade. Quer dizer, tem outras formas, deveria haver outras formas na sociedade de haver um reconhecimento do ser mais ínfimo da sociedade, ser reconhecido como pertencente. Mas não, ele tem que estar em plena realização. Autoestima e aprendizado social. Pesquisas neurocientíficas recentes lançam luz sobre os mecanismos pelos quais a avaliação social afeta nossa disposição para aprender e nos abrir ao mundo. Um estudo publicado pela Royal Society Open Science investigou como a aceitação e rejeição social influenciam o aprendizado. Vamos ver. Os resultados são reveladores. Participantes que receberam uma avaliação social positiva demonstraram aumento na autoestima subjetiva, ou seja, aquilo que eles tinham relativo a si próprios. Este aumento na autoestima associou-se a maior aprendizado, a partir de informações sociais, e menos aprendizado a partir de informações individuais. Ou seja, você aprendia mais o que estava em voga no seio da sociedade e menos em aquilo que você precisava para compor si próprio. A diminuição da autoestima após a rejeição associou-se a menor aprendizado, a partir de informações individuais. Né? Então, quer dizer, o aumento da autoestima teve maior aprendizado a partir de informações sociais, mas teve também um pouco menos em informações individuais. A diminuição da autoestima após uma rejeição na sociedade associou-se a menor aprendizado a partir de informações individuais. Quer dizer, o cara esqueceu muito mais a si próprio
e provavelmente focou mais nas informações sociais. Os pesquisadores sugerem que essas flutuações na autoestima em resposta à aceitação ou rejeição social podem funcionar como um mecanismo regulatório. Quando nos sentimos valorizados, tornamos-nos mais abertos ao aprendizado com os outros. Quando nos sentimos rejeitados, nosso sistema de aprendizado é afetado de forma mais complexa, podendo tanto aumentar a vigilância social quanto provocar o retraimento. Né? Quer dizer, nós estamos realmente... Uma coisa interessante que eu vi hoje é o seguinte, que o coletivo veio primeiro antes do individual. Né? Você precisou de pai e mãe para chegar ao indivíduo. Né? Então, você observando a sequência de eventos, existia pai e mãe antes de você. Né? Então, e com isso a gente trabalha aceitação e rejeição. Aí entra lá na questão do amor familiar, né? Mas isso serve também nesse aspecto. Quando nos sentimos valorizados, nós nos tornamos mais abertos ao aprendizado com os outros. Ou seja, a gente vai mais para a coletividade. Então as informações seriam mais sociais. Quando nos sentimos rejeitados, nosso sistema de aprendizagem é afetado. E de forma mais complexa, você retrai socialmente, então você só tem aprendizado a partir de informações individuais, porque você está em torno de você mesmo. Né? O cansaço daquele que seria o performer. Essa medição permanente produz um tipo específico de sofrimento, exaustão performática. Se o valor precisa ser constantemente revalidado, não há descanso possível. Então, olha bem, ao mesmo tempo que é interessante você perceber quanto que as pessoas têm reflexo na sociedade e quanto que a coletividade vem antes da individualidade, como do mesmo jeito que se você elege o tempo todo apenas informações sociais e menos individuais, aqueles que acrescentam a sua maneira de ser, você chega a uma exaustão performática. Né? Eu não sei se ele vai fazer uma finalização aqui com relação ao equilíbrio entre essas duas condições. Mas vamos continuar. Se o valor precisa ser constantemente revalidado, não há descanso possível. O indivíduo vive sob signo de insuficiência, nunca produtivo bastante, reconhecido bastante, visível bastante. Isso aí me dá a ideia de quê? De burnout. Se você está fazendo, quando você faz muito bem, como um trabalhador qualquer, você não recebe nenhum muito obrigado, mas quando você erra, você é punido severamente, você nunca tem escala de valor. Está se sentindo sempre por baixo. Se você fez bem, não fez mais que obrigação, e quando você fez ruim, você foi punido, não existe a escala de valor a seu favor. Né? Então você está sempre na exaustão, você está sempre performando, então você chega à exaustão. Então o indivíduo vive na insuficiência. A metáfora do descansar sobre os louros, né? To rest on laurels, não sei por que ele fez essa citação, torna-se obsoleta. Pesquisas sobre ordens de status em comunidades online, analisando 235 milhões de mudanças de status de 16 milhões de usuários, mostram que os benefícios dos status para a competição declinam ao longo do tempo. O reconhecimento obtido hoje já não garante cooperação amanhã, porque você precisa estar sempre sendo reconhecido. É preciso recomeçar permanentemente o trabalho de ser visto. É muito cansativo. Né? Então o poder das sombras, reputações invisíveis nas bolhas. A economia silenciosa da confiança. Nem todo reconhecimento acontece nos palcos iluminados da visibilidade pública. Abaixo da superfície dos likes e seguidores opera uma economia paralela de reputações que se constroem em espaços privados. Threads de texto, grupos de Slack, conversas WhatsApp, encontros casuais. O filósofo de ciência Joshua Plotkin, da Universidade de Pensilvânia, estuda como a comunicação privada entre pares molda reputações. Seu argumento central: problemas de cooperação são, frequentemente, problemas de coordenação. Se as pessoas compartilham a mesma informação básica sobre alguém, a cooperação torna-se fácil. Quando visões divergem radicalmente sobre a mesma pessoa, o sistema começa a falhar. Punimos o que o outro vê como inocente. Esses canais secundários, que são os back channels, podem corrigir percepções rapidamente, revelando padrões de dano que o feed público esconde,
direcionar confiança para quem a merece, mover poder de forma silenciosa, como nas Whispers Networks do movimento Me Too, #MeToo, onde mulheres alertavam umas às outras sobre homens predatórios. Bom, risco de distorção. As sombras também podem distorcer. Plotkin alerta que fofocas podem reforçar estereótipos, espalhar visões negativas de grupos para indivíduos que originalmente não subscreviam esses preconceitos. Quando grupos marginalizados são pequenos, essa distorção pode melhorar o bem-estar médio da maioria às custas injustas da minoria. Então, o problema não é a fofoca em si, as normas sociais que permitem esses estereótipos, a facilidade cognitiva de confiar em pré-julgamentos em vez de observações diretas, né? Porque você é julgado antecipadamente antes de ver se é verdade aquilo. A tendência à generalizar o comportamento do indivíduo para todo um subgrupo, o que não é verdadeiro, né? Então, isso são distorções, né? Bolhas de invisibilidade algorítmica. A essas dinâmicas relacionais soma-se um fenômeno tipicamente contemporâneo, que é o casulo da informação, criado por algoritmos. As plataformas digitais movidas pelo imperativo de engajamento personalizam conteúdos de forma a reforçar nossas preferências e crenças existentes, reduzindo a exposição às perspectivas diversas. Então reduz. Então tem coisa que você não vai ver, né? O que é perigoso, porque muitas vezes uma informação contrária ao seu modelo de pensamento pode te abrir o olho que você está errado. As consequências para reconhecimento são profundas. Comunidades marginalizadas tornam-se menos visíveis nos feeds algoritmos. Pessoas que passam a não existir, porque nunca aparecem por ali. Nunca são evidenciados qualquer parecer delas. Vozes dissonantes que possam aparecer e que às vezes possam esclarecer algum ponto de vista ou colocar uma interrogação do pensamento dominante, são silenciadas não por censura explícita, mas questões algorítmicas, por arquitetura da plataforma. A percepção de que quem é alguém, né, passa a ser mediada por caixas pretas algorítmicas, cujos critérios desconhecemos. Nós não sabemos o que a caixa preta vai fazer com aquilo, o que está lá dentro, né, escondido ali. O resultado é que o reconhecimento social torna-se não apenas uma questão de mérito ou performance, mas de visibilidade algorítmica distribuída. Tem coisa que ela não distribui e não se torna visível. Simplesmente ela retira aquilo da frente, passa por cima daquilo. Como censura? Não. É pelo mecanismo de como ela trabalha. Grupos já vulneráveis enfrentam barreiras adicionais para serem vistos, ouvidos e reconhecidos, né? A dor de não ser visto, a invisibilidade e o sofrimento social. As feridas do não reconhecimento. Se o reconhecimento é constitutivo de identidade, o seu oposto, ou seja, a invisibilidade social, obviamente que produz sofrimento profundo. A filosofia do reconhecimento há muito aponta que a ausência de reconhecimento não é mera falta, mas violência simbólica. Ser sistematicamente ignorado, desconsiderado, tornado irrelevante é uma forma de exclusão que fere a própria capacidade de ser sujeito. A coletânea de Theory and Practice of Recognition, de uma pessoa que chama Ralph Leach, de 2024, dedica sessões específicas aos modelos de visibilidade danosa e ignorância social, analisando como certos grupos são sistematicamente apagados das narrativas públicas e das esferas de consideração moral. Eu disse que esse texto aqui, ele estava mais pelo lado da psicologia. E isso tudo aqui está mostrando para a gente que nós somos extremamente manipuláveis e que nós dependemos de um sistema, que nós somos educados para competir e para ignorar coisas que são contrárias aos nossos grupos, às nossas vontades particulares ou às nossas sensações junto com outras pessoas. E com isso nós marginalizamos pessoas, com isso nós marginalizamos ideias, com isso nós ficamos com ideias cristalizadas em determinados segmentos, que nada que nos desafie. E com isso a gente deixa de ter uma educação crítica, né? Porque a gente não está discutindo a realidade que estamos vendo, sequer estamos tendo todos os parâmetros dessa realidade para poder avaliar, porque nós estamos submetidos em algum momento aos algoritmos e em outros momentos à nossa performance de imitação de terceiros, que não é necessariamente o melhor para o grupo ou para nós. Bom,
Desalinhamento com a minha bolha. Uma das formas mais contemporâneas de invisibilidade ocorre quando o indivíduo não se alinha com os critérios de valor de sua bolha de pertencimento. Se o reconhecimento depende de contribuir para objetivos sociais compartilhados, o que acontece quando você não compartilha desses objetivos? O que você vai fazer? Ou quando seus valores, estilo de vida, realizações não são legíveis na grade de inteligibilidade daquele grupo ou do seu grupo? A resposta é um tipo de ostracismo suave. Você não é atacado, não é perseguido, você simplesmente não é visto. É como se você tivesse a sua maneira de ser esvaziada, apagada, suavemente. Suas contribuições não são notadas, sua presença não é convocada, suas opiniões não são solicitadas, você não existe, mas não conta. Desculpa, você existe, mas não conta. Esse fenômeno é particularmente agudo nas sociedades fragmentadas em bolhas político-identitárias, onde o reconhecimento muitas vezes exige adesão performática a um conjunto de posições e sensibilidades. Digamos que existam duas bolhas a respeito de pensamento, pró e contra alguma coisa, para ser mais fácil. Se você não acha que é necessariamente ser pró ou ser contra, você não pertence a nenhuma das bolhas. Se você está em alguma que é pró, mas você começa a discutir aquele ponto de vista, você começa a ficar invisível ali. E no outro você não é visível também. Pior, se você não concorda nem com um nem com o outro, você não tem inserção em local algum. Vai ser difícil você encontrar alguém que te veja. E isso é complicado. O indivíduo que se desvia, seja por convicção intelectual, ou por complexidade existencial, ou simplesmente por não se encaixar, paga o preço da invisibilidade. Então ele tem que fazer a coisa individualmente. Ele faz o aprendizado na vida dele sozinho. A promessa e o fracasso do reconhecimento. Michel Lemon, em seu livro Seeing Others, de 2023, argumenta que o reconhecimento pode curar Argumenta que o reconhecimento pode curar mundos divididos, mas apenas se for genuinamente distribuído para todos esses mundos. Seus estudos comparativos sobre como trabalhadores jovens, indígenas, criadores de tecnologia buscam reconhecimento revelam que as promessas de inclusão frequentemente esbarram em estruturas persistentes de desigualdade. O reconhecimento prometido pelo mérito, pela performance, pela produção é para muitos uma promessa continuamente adiada. As mesmas sociedades que exaltam a realização individual estruturam oportunidades de forma que poucos possam realizar realmente. O resultado é uma população de falhados, aqueles que falharam e ficaram no caminho. Não porque tentaram ou tenham fracassado objetivamente, mas porque não corresponderam aos critérios estreitos de valor socialmente sancionados, então o trabalho deles foi jogado fora, porque não foi reconhecido. E eles precisam de reconhecimento social, porque senão eles não são sequer aproveitados. Conclusão: performance e pertencimento. A pergunta como você é reconhecido socialmente não tem uma resposta única. Tem infinitas respostas e elas frequentemente se contradizem. Nós temos um problema de reconhecimento nas sociedades atuais muito grande, relativo àquele texto que eu li inicialmente no programa de ontem, daquele autor. Só que eu quis fazer esses estudos aqui um pouco mais genéricos, porque ele lá faz citações, é o ótimo texto dele, mas o texto dele é muito dentro do pensamento dele, ele está falando muito de classe, essas coisas. Eu quis fazer uma coisa um pouco mais geral e ficou um pouco difícil esse segundo texto aqui, eu reconheço. Inclusive eu senti dificuldade, mas se você tiver dúvida, deixa aí a sua dúvida, eu sinceramente não sei se saberei responder, né? Esse texto aqui não foi feito por mim, são vários autores que estão aqui dentro, né? Bom, vamos finalizar aqui. A pergunta como você é reconhecido socialmente não tem uma resposta única, tem muitas e frequentemente se contradizem. Por um lado, você é reconhecido pelo que produz, seu emprego, suas realizações, sua contribuição mensurável por objetivos sociais. Esta é a ordem do reconhecimento performático que transforma cada indivíduo num projeto em permanente construção e avaliação. Por outro lado, você é reconhecido por quem você é, em suas redes relacionais, a confiança que você inspira nos canais invisíveis, a reputação que circula nas sombras, os pertencimentos que você conquista nas comunidades que importam. E em muitos casos você não é reconhecido,
porque não se encaixa nos critérios de valor da sua bolha, porque os algoritmos não tornam você visível, porque as estruturas de desigualdade o mantêm à margem. Pode ser também por uma questão de você ter uma personalidade muito diferenciada, então você não consegue passar em lugar nenhum. Mas tem pessoas que, apesar de terem não esse reconhecimento, elas conseguem se manter equilibradas, porque elas sabem do valor pessoal que elas têm, mas estão apartadas da realidade. E as pessoas não veem, nós vivemos em sociedade, né? Temos que, inclusive, vender o nosso peixe. A modernidade prometeu que o reconhecimento seria democrático, né? Dizem muito que a internet democratiza os conhecimentos, mas a internet, ela muitas vezes enaltece a mentira e não deixa que a verdade chegue até você. Então, eu acho que a questão do reconhecimento aqui está muito parecido, né? Quando você é reconhecido, você relaxa, quer dizer, você não está criando valor mesmo. Quando você não é reconhecido, você tem que correr sempre atrás, quer dizer, você está com uma atitude de performance. Quando você não é reconhecido, você aprende com a sociedade, ou seja, só a sociedade que diz alguma coisa para você, individualmente você não aprende nada, e quando você não é reconhecido, você só aprende individualmente, isso nunca faz parte da sua inserção na sociedade. Então a modernidade prometeu que o reconhecimento seria democrático, bastaria realizar, contribuir e merecer. Isso não se mostrou verdadeiro. A promessa esbarrou em 3 limitações fundamentais. Primeiro, escassez de atenção. Em um mundo saturado de estímulos, serviço tornou-se uma coisa rara. É um bem raro se você o conquistar. A rigidez dos critérios. As métricas de valor são muito mais estreitas do que já o foram, do que a diversidade das contribuições humanas. A reprodução da desigualdade. Nós estamos reproduzindo desigualdade. O acesso aos palcos onde o reconhecimento é distribuído permanece profundamente desigual. E o mais interessante é que algumas pessoas chegam ao palco do reconhecimento e não têm os mesmos valores de alguns que não chegaram. Muito bem. O resultado é uma sociedade de performers, ansiosos, permanentemente ocupados em demonstrar seu valor, invisíveis e também de invisíveis silenciosos, para quem a promessa de reconhecimento nunca se cumpriu ou se cumprirá. E alguns que vêm a cair no ostracismo depois do reconhecimento e ficam profundamente frustrados. Compreender que somos reconhecidos é como deixar de sê-lo. É, no fundo, compreender o tipo de sociedade que nós construímos, o tipo de pessoas que nós nos tornamos nela. E talvez com esse aprendizado saber que nós devemos mudar os critérios de reconhecimento, porque as pessoas têm valores e todas têm que ser vistas e reconhecidas, né? Aí ele tem aqui N referências, autores muito interessantes, é um texto bem mais aprofundado e a consulta aqui parece que foram mais de 10 páginas, que por sua vez citam outras páginas e livros e referências. Eu não vou ler o nome dos autores aqui não, porque está tudo abreviado. Eu não estou conseguindo entender, mas são vários institutos. Muito bem, gente. Então, olha, mais uma vez terminamos esse programa, o segundo programa da série Reconhecimento. Espero que você tenha gostado. Até o próximo programa, pontuando com um assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.